Ah, Bela Fria, ah, Bela Fria. Esta é a Moldávia e a Rússia está tentando derrubar o governo do país. Agora, é claro, Putin nega isso, dizendo que é a Europa que está tentando ocupar a nação. Ele está usando isso como desculpa para reunir tropas bem na fronteira com a Moldávia. Agora as coisas ficam complicadas. Veja, se você olhar para o mapa, percebe que a Rússia, na verdade, não compartilha uma fronteira direta com a Moldávia. Como ela realmente invadiria o país? Vamos analisar. Veja, essa faixa fina de terra no leste da Moldávia é chamada de Transnistria. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos anos 1990, separatistas apoiados pelo exército russo enfrentaram as forças moldavas. Em 1992, um cessar-fogo congelou as linhas, mas a Rússia nunca saiu de fato. Cerca de 1.500 soldados ficaram para trás, rebatizados como forças de paz. Agora, recentemente, o primeiro-ministro da Moldávia alertou que a Rússia quer aumentar esse contingente para até 10.000 soldados, especialmente se um governo mais alinhado ao Kremlin assumir o poder. Agora, se você juntar isso ao fato de que nas últimas semanas a Rússia tem dito que a OTAN quer ocupar a Moldávia, parece que a Rússia está planejando uma invasão e preparando o terreno para isso. Mas a invasão pode, na verdade, ser o plano B. O plano A é, claro, assumir o controle do país através das urnas. Isso não garante ganhar a eleição de forma justa. Para a Rússia, isso significa campanhas de desinformação e, claro, pagar pessoas literalmente do lado de fora das urnas para votar no partido que eles querem. Vamos começar com a campanha de desinformação, porque temos provas inegáveis. Vídeos mostram canais de notícias pró-Rússia tentando pagar moldavos para postar conteúdo favorável à Rússia por uma taxa mensal. Essa taxa é realmente muito atraente. Durante toda essa campanha, a BBC se infiltrou e viu como essa desinformação está sendo espalhada. Infiltramos um canal privado no Telegram e, após a avaliação, participamos de palestras online para virar influenciador eleitoral pago, junto com dezenas de outros recrutas. Concluir o curso resultou em uma oferta de emprego. Em Chisinau, fomos orientados a fazer pesquisas de opinião não registradas e ilegais nas ruas. A voz responsável está no Viva Voz e falando em russo. Lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros que buscam construir sua felicidade e vida conforme sua própria visão, não como a maioria ou ideologias impõem. O dinheiro virá do Banco de Poupança Social em Moscou, pertencente ao Estado russo e sob sanções internacionais. E está claro que postagens como essa estão sendo vistas. Embora a Moldávia tenha pouco mais de 2 milhões de habitantes, há 90 contas no TikTok que parecem fazer parte da mesma rede. Eles postaram as mesmas mensagens nos mesmos dias e já alcançaram 23 milhões de visualizações e mais de 860 mil curtidas. A Rússia nega interferência, mas a inteligência diz que o país gasta valores recordes para manipular o resultado da próxima semana. Agora, quero apenas colocar as coisas em perspectiva. Receber $170 por mês pode não ser muito, mas é só para criar perfis falsos e postar o que a Rússia quer nas redes sociais. E como se isso já não fosse fácil o suficiente, $170, na verdade, é muito em um país como a Moldávia, onde as pessoas realmente enfrentam uma crise no custo de vida. O salário médio no país é em torno de $300 a $400. Isso mostra que $170 é mais que metade apenas por algumas postagens diárias. Agora, a eleição que vai acontecer no domingo é uma eleição parlamentar. E essa é a última grande eleição na Moldávia até o final da década. A Rússia está realmente apostando tudo. Se a coalizão pró-União Europeia vencer, receberá $23 bilhões americanos da União Europeia.
Mas, é claro, a vitória deles corre o risco de provocar a Rússia, que está meio que formando um exército na Transnistria. Agora, a Rússia tentou algo semelhante no ano passado, durante a eleição presidencial e o referendo sobre a União Europeia no país. De acordo com as autoridades moldavas, a Rússia gastou cerca de 200 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 1% do produto interno bruto da Moldávia, só para comprar a eleição. Na verdade, temos imagens de agentes russos distribuindo de 5 a 10 dólares para pessoas que estão na fila, na urna eleitoral ou no centro de votação para votar. Will, Você pode me dizer quanto eles deveriam te pagar? Eles... Disseram 1000 rublos. Votar, certo? Sim. Quem? Quem prometeu isso? Homem? Ele foi embora? Disse que voltaria, mas ainda não voltou. Quem? Você precisou votar? Não quero dizer o que... O que exatamente ele disse? Como você deve votar no referendo? Eles... Disseram que pagariam 500 rublos, mas depois aquele homem aqui falou 1000. Veio da Transnistria, sim? Você está... Há muitos de vocês que vieram aqui pelo dinheiro? Ela e mais 3 pessoas devem vir. Como... Vocês devem votar ou só participar? Votamos em quem mandaram, não direi em quem. A União Europeia foi sim ou não, isso é... Problema meu, não vou dizer. não tem como ser mais explícito sobre comprar eleições. E eu nem consigo imaginar o que a Rússia vai tentar fazer desta vez, quando eles acreditam que essa pode ser a última chance de influenciar a Moldávia antes do fim da década. Então surge a pergunta óbvia: por que a Rússia quer tanto um país tão pequeno? Bem, para o Kremlin, é um prêmio de alto valor. Primeiramente, geografia. A Moldávia fica entre membros da União Europeia, como a Romênia e a Ucrânia em guerra. Dominar a Moldávia garante a Moscou proteção no flanco da OTAN e pressão sobre a Ucrânia. Na faixa separatista da Transnistria, onde tropas russas e um enorme arsenal antigo já estão posicionados, você tem influência imediata sem precisar cruzar a fronteira ucraniana. Em segundo lugar, é um campo perfeito para a guerra híbrida. A Moldávia é pequena, pobre e polarizada. Terreno perfeito para vencer com dinheiro, manipulação da mídia e frentes legais em vez de tanques. Se esse manual funcionar aqui, pode ser exportado para toda a Europa. E por fim, controlar a Moldávia permitiria à Rússia impedir sua entrada na União Europeia. E é aqui que começa o grande problema. Vocês lembram como eu mencionei o referendo da União Europeia que foi votado no ano passado? O referendo foi aprovado por maioria pequena, com apenas 52% dos votos. E além disso, o partido que é a favor da União Europeia, o Partido da Ação Socialista, precisa de uma maioria clara para transformar esse referendo em realidade ao ingressar na União Europeia. Atualmente, eles detêm cerca de 51% das cadeiras no parlamento. O parlamento da Moldávia é definido pela porcentagem de votos que cada partido obtém nacionalmente. Isso significa que, se o partido cair de 51% para 49%, perde a capacidade de governar sozinho. E então você tem coalizões, impasses e um governo que pode ser mais amigável a Moscou. É exatamente isso que o Kremlin espera. Eles não querem virar a eleição ou conquistar a maioria. Tudo o que eles estão tentando fazer é prejudicar o partido pró-U o suficiente para que eles não tenham uma maioria clara. Agora, a Moldávia realmente tem uma população pequena. Apenas 2,4 milhões, se não me engano. Isso significa apenas 10 mil a 20 mil votos que o Kremlin pode influenciar. Usar essa influência pode significar que o partido perca uma maioria clara. Como no futebol, é um jogo de detalhes. E a eleição é no domingo. Agora, felizmente para a Moldávia e infelizmente para Putin, o mundo está prestando atenção. E Putin não tem ninguém para culpar além de si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu não teria acompanhado essa eleição se não fosse pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso ocorre na fronteira com a Moldávia. Então, se Putin não estivesse invadindo a Ucrânia, ele poderia ter mais facilidade na Moldávia. Mas agora que ele está invadindo a Ucrânia, o mundo está prestando atenção ao que está acontecendo na Europa Oriental. E na Organização das Nações Unidas, a Moldávia foi o centro da conversa. Aqui temos o presidente Zelensky falando sobre como precisamos garantir que a Moldávia não caia sob ocupação russa ilegal. Moldávia.
está se defendendo novamente da interferência da Rússia. Estamos ajudando a Moldávia e a Rússia está tentando fazer com a Moldávia o que o Irã fez uma vez com o Líbano. E a resposta global novamente não é suficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa. Os direitos humanos e a natureza europeia do sistema estatal estão apenas diminuindo lá. A Geórgia depende da Rússia e por muitos anos, Belarus também vem caminhando para a dependência da Rússia. A Europa não pode se dar ao luxo de perder a Moldávia agora. Quero destacar algo. Acho que foi injusto dizer publicamente na EUN que perdemos a Geórgia e a Europa. Na verdade, os jovens que querem entrar na União Europeia na Geórgia estão protestando desde outubro passado. E tenho certeza de que foi muito desanimador para eles ouvir isso. Então, a Geórgia não está perdida, mas não vai bem. O partido pró-Rússia tem muito poder e eles querem acabar com qualquer esperança de a Geórgia um dia entrar na União Europeia. Felizmente, a União Europeia tem ajudado a Moldávia a garantir que suas eleições sejam conduzidas corretamente. Essa foi a declaração feita agora pelo alto representante da União Europeia e vice-presidente da Comissão Europeia. Vamos ouvir, no programa de hoje. Discutimos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que repetidamente transbordou para a Moldávia. Além disso, a Rússia violou o espaço aéreo da Moldávia, usou a energia como ferramenta de chantagem contra a União Europeia e interferiu na sua democracia. As próximas eleições parlamentares da Moldávia serão um alvo principal da guerra híbrida de Moscou. É provável que a Rússia use uma rede de dinheiro, conteúdo e coerção para tentar influenciar o voto. O povo moldavo pode escolher seu futuro sem interferências. É por isso que estamos ampliando o escopo e a escala da missão de parceria da União Europeia para fortalecer a resiliência da Moldávia. Temos agora uma equipe de especialistas no local apoiando a Moldávia no combate ao financiamento ilícito durante as eleições. E recentemente enviamos um grupo de especialistas, uma equipe híbrida de resposta rápida para apoiar a Moldávia contra a interferência estrangeira. Vocês podem contar com o apoio da União Europeia para garantir a integridade das suas eleições. Agora, a Moldávia é importante para a Rússia há muito tempo. Na verdade, em 2020, tivemos um documento russo que foi vazado acidentalmente e revelou o plano que a Rússia tinha para desestabilizar a Moldávia. Basicamente, todo o objetivo deles era ir atrás da Moldávia depois de tomar a Ucrânia em 3 dias, ou algo assim. O plano inicial que Putin traçou para essa operação militar especial que está acontecendo. E não é só na Moldávia que a Rússia se envolveu. Eles já ocuparam território na Geórgia. E sabemos o que fazem na Ucrânia. E é basicamente isso que Putin quer fazer em todos os países que ele considera sob a esfera de influência russa. Isso é algo que nós realmente conversamos com o general Ben Hodges quando ele participou do nosso podcast. Então, vamos ouvir o que ele pensa. Acho que isso faz parte da tradição russa de querer controlar os países ao seu redor, essa chamada esfera de influência que remonta a séculos. Acho que isso provavelmente tem algumas origens históricas, como o desejo de ter zonas de proteção contra invasores mongóis, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas agora, nos últimos 2 séculos, isso se tornou um direito, né? Uma sensação de que a Rússia tem o direito, como se ainda estivéssemos no século XVIII, de tomar decisões pelos países ao seu redor sobre o que esses países podem fazer. Acho que é tão simples quanto isso, sabe? Se eles conseguirem controlar, impedir que a Geórgia tente se integrar ao Ocidente, de entrar na União Europeia. A mesma coisa na Moldávia e em outras ex-repúblicas soviéticas, como a Armênia. Isso também reflete a insegurança deles. Quero dizer, eles sabem, quando você sai de Moscou, e se você não é um dos super ricos lá, a vida é ruim na Rússia, quero dizer, é ruim mesmo. É um país que tem recursos naturais infinitos, sabe? Todo mundo lá deveria ser rico. Quero dizer, há muito petróleo, gás e outros recursos. Mas por causa dos legados de corrupção, em vez de todo mundo lá receber dividendos, como acontece na Noruega, no Canadá ou em outros países, só algumas pessoas ficam com tudo, e todo o resto continua na mesma miséria em que sempre estiveram desde o começo.
e por isso não é do interesse do Kremlin. Quando países na fronteira deles começam a prosperar muito ao se juntarem ao Ocidente, então, como Estônia, Letônia, Lituânia, 3 ex-repúblicas soviéticas, Polônia e Romênia, antigos países do Pacto de Varsóvia. Sabe, agora esses caras estão todos assim por causa da adesão à União Europeia, por causa das liberdades que existem lá, e grandes países estão investindo neles. A qualidade de vida bem na fronteira com a Rússia é significativamente melhor do que para o russo médio. E por isso Putin simplesmente não podia suportar a ideia da Ucrânia, que eles sempre consideraram como um irmãozinho ou algo assim, sabe? E não digo isso de modo amigável ou fraternal, mas como alguém que podiam dominar. Agora a sociedade ucraniana é aberta, muito mais bem-sucedida, as pessoas conseguem usar seu potencial. Países querem investir na Ucrânia, e então você pode imaginar o Kremlin olhando para isso e tendo que explicar ao seu próprio povo por que a vida é tão ruim na Rússia e tão boa na Ucrânia. Agora, estou simplificando um pouco, mas acho que parte disso é a insegurança deles e a sobrevivência do próprio regime. YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Mas se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem mostrar o rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e atualmente promove canais novos e pequenos como nunca antes. Tenho certeza de que você tem várias dúvidas sobre iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela.